A gente vai falar mais sobre isso agora com o Celso Figueiredo, que é sócio do Barral Parente Pinheiro e advogado. Também doutor em Direito Internacional, Celso Figueiredo já está aqui comigo. Celso, meu querido, muito bom dia para você, sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Débora, eu que agradeço o convite. Celso, vamos lá, né? A gente tem agora, aparentemente, um entendimento dos dois lados para poder progredir para uma assinatura de um acordo por enquanto, né? Seria uma reviravolta relevante nessa história, mas do ponto de vista do direito internacional, o que separa um anúncio político dos dois lados, né, de que chegamos a um acordo, para, de fato, a gente ter realmente um acordo crível e executável? Débora, tua pergunta é muito boa, tá? Porque vem sendo anunciado aí que existe um acordo entre os Estados Unidos e Irã, um acordo de paz, né? Que foi feito um acordo, da forma como o Donald Trump ele já publicou, é como se o acordo já estivesse vigorando, quando na realidade a gente tem um anúncio que há um entendimento entre as duas partes, que um memorando de entendimento foi estabelecido entre as duas partes, que ele será assinado aí na próxima sexta-feira em Genebra, e que a partir daí se iniciará um período de negociações para um acordo permanente. Então, o que a gente tem hoje em dia são as duas partes, e aqui é algo inédito, o Irã também anunciando, né, que entrou em termos acordados com os Estados Unidos para uma negociação mais longa, né, para que se chegue a um acordo definitivo, e nesse meio termo existem aí algumas medidas que devem ser tomadas por ambos os lados, né? Sendo a principal delas, pelo lado dos Estados Unidos, a abertura do Estreito de Hormuz sem qualquer ameaça do Irã, e do lado do Irã também existe aí uma perspectiva, né, de liberação de recursos, da saída do poderio militar dos Estados Unidos da região, e principalmente o que aqui estabelece algo talvez nebuloso dentro dessa negociação, que é justamente que Israel pare de atacar o Líbano. Então, esse é o ponto, talvez, que possa estremecer a relação e possa estremecer justamente esse memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã, que é como é que Israel vai reagir essa semana, né, até sexta-feira, com relação ao Líbano. Inclusive, a gente já tem a mídia pró-Netanyahu, e é importante você trazer esse ponto aqui também nesse momento, Celso, porque a gente já tem algumas apurações da CNN Internacional de que a mídia israelense, que é que é alinhada, né, a Benjamin Netanyahu, já tem reagido com críticas abertas e muito duras a Donald Trump e a esse acordo que foi feito. Chegam a falar, inclusive, de traição de Washington nesse momento. Essa fratura política, né, entre Estados Unidos e Israel pode ser, então, no teu ponto de vista, o principal risco de implementação desse acordo nesse momento, além do que a gente já tinha em relação de risco ao Estreito de Hormuz? Eu entendo que sim, porque Israel não faz parte dessa negociação, não vai assinar um acordo, um memorando no primeiro momento, né, e teria que ser compelida pelo próprio Estados Unidos a cessar qualquer tipo de atividade militar na região, tal como seja definido entre Estados Unidos e Irã. Então, o fato de Israel já estar se movimentando, seja do ponto de vista político, seja até do ponto de vista militar, né, anunciando que não vai deixar as regiões ocupadas no Líbano, na Síria, né? Então, isso significa um desafio muito grande, não só para esse primeiro momento de assinatura desse memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã, mas também para depois dessa assinatura vai ter um período de negociação de 60 dias. O que vai acontecer nesses 60 dias? Talvez essa é a grande questão, porque os 60 dias foram estabelecidos, eu imagino, justamente por conta da preocupação do Donald Trump de entregar um acordo aí sim definitivo antes das midterms elections dos Estados Unidos, que é algo muito relevante para ele, é onde ele vai de fato ter uma definição se o Congresso americano vai continuar sendo republicano ou não, e se ele vai ter governabilidade aí para os próximos 2 anos ou não. Então, talvez nesse xadrez das negociações entre Estados Unidos e Irã,
que envolve também Israel e todos os outros países ali do Oriente Médio, Israel é a grande dúvida de como se comportará. Agora vamos lá, Celso. Pensando que sobre o Estreito de Hormuz, né, mesmo com esse anúncio dessa reabertura, inclusive com Donald Trump, né, dizendo para os petroleiros ligarem aí os seus motores, deixarem o petróleo fluir, a gente sabe que existem diversos relatos de minas que foram distribuídas ao longo do Estreito de Hormuz. Quem teria legitimidade para poder conseguir supervisionar essa reabertura? Irã, Estados Unidos, ONU, países mediadores aí com uma força internacional, porque mesmo com essa determinação, vamos reabrir, a informação que chega para a gente e de todos os veículos internacionais é que não seria uma retomada tão fácil assim de uma navegabilidade na região. Não seria, e tanto é que o Irã pediu 30 dias para conseguir liberar por completo o Estreito de Hormuz. Então, eu entendo que o estreito, da forma como vem sendo noticiado, ele vai continuar sob a tutela da República do Irã. Então, me parece que os Estados Unidos, né, ele está momentaneamente estabelecendo um bloqueio, né, com sua força militar, mas ele não vai conseguir estabelecer uma permanência na região tão duradoura, né? O Irã está lá, o Irã está localizado lá, né? E territorialmente ele tem essa vantagem, como logisticamente tem também a vantagem, né, de bloquear o Estreito de Hormuz, algo que os Estados Unidos conseguem fazer de forma temporária, mas a um custo muito alto. Então, me parece, né, pelo que vem sendo noticiado, que o controle do Estreito de Hormuz ele vai ser do Irã, mas aí sob também, né, algum tipo de tutela compartilhada com os Estados Unidos, o qual o Irã ele tenha que estabelecer algum tipo né, de resposta e de relatório, né, de como é que está funcionando para os Estados Unidos. Mas, novamente, a gente só vai ter uma visão muito mais clara de como é que vai ficar o Estreito de Hormuz depois do memorando de entendimento, no primeiro momento, quando esse memorando for assinado e o texto dele for integralmente divulgado, e a partir daí, depois que um acordo permanente aí de não proliferação de arma nuclear no Irã, ele seja costurado também. Então, me parece que o Estreito de Hormuz ele vai continuar sendo um pêndulo muito importante dentro dessas negociações, né? E algo que vai ser utilizado, como já vem sendo utilizado, né, como poder de barganha do Irã. Eu gosto de relembrar que nunca o Estreito de Hormuz ele foi fechado, né, mesmo anteriormente, quando houve a negociação do acordo o Tratado de Não Proliferação de Arma Nuclear, junto com o Irã, na época do Barack Obama, em 2015. Então, somente agora a gente tem essa situação e eu entendo que o Irã não vai largar assim, facilmente desse poder de barganha. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Celso. Conversamos com Celso Figueiredo, sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados e também doutor em Direito Internacional. Meu querido, muito obrigada. Uma ótima semana para você. Até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Até mais.